eu sou Wendy, estudante de licenciatura em Química e futura professora. E hoje, aqui no nosso momento de troca entre estudantes e professores, quero falar rapidinho sobre uma estratégia que, sinceramente, a gente conhece muito bem, mas nem sempre valoriza: o seminário. Sabe aquela reação automática de vai ter seminário? Quem nunca, né? Mas olha, depois de estudar mais sobre essa estratégia e principalmente de me imaginar usando ela como futura professora, eu comecei a enxergar o seminário com outros olhos. No fundo, o seminário é muito mais do que preparar um slide e revezar a leitura na frente da turma. Ele é uma oportunidade de aprender ativamente e de ensinar enquanto aprende. Quando a gente assume a responsabilidade de pesquisar, entender, organizar ideias e apresentar de forma clara, alguma coisa muda. O conteúdo deixa de ser só a matéria e passa a fazer sentido para a gente. Ele vira parte do nosso pensamento crítico, do nosso vocabulário, da nossa prática. E essa ideia não é só minha. Anastásio e Alves, que pesquisam sobre estratégia de ensino, falam sobre o conceito de ensinagem, esse momento em que ensinar e aprender acontecem juntos. E olha que lindo, o seminário é justamente um espaço de ensinagem, um momento em que a gente constrói saber com o outro de forma coletiva, participativa e crítica. Com o seminário, a gente desenvolve muito mais do que só o conteúdo apresentado. A gente aprende a se organizar em grupo, a dividir tarefas com responsabilidade, a falar com clareza e talvez o mais desafiador, a lidar com os imprevistos e as diferentes formas de participação de cada colega. Sim, tem sempre aquele integrante que some na reta final. E isso também ensina sobre paciência, mediação, empatia e gestão de conflitos, que são habilidades fundamentais para qualquer pessoa que pretende estar em sala de aula um dia. Além disso, o seminário nos desafia a sair do lugar comum. Ele nos convida a pensar criticamente, a elaborar argumentos, a escutar com atenção e a transformar o que lemos em algo que conseguimos explicar com nossas próprias palavras. No fim das contas, o seminário é muito mais do que uma tarefa da faculdade. Ele é uma preparação real para a prática docente, um lugar onde a gente exercita o que vai viver lá na frente, quando for a nossa vez de conduzir o processo de aprendizagem. Mas e aí, como tornar o seminário significativo? Para funcionar de verdade, o seminário precisa de alguns cuidados. E aqui vão algumas dicas que eu mesma aprendi na prática. 1. Comece com um bom tema. Ele precisa ser atual, relevante, conectado com a realidade. 2. Divida bem os subtemas entre grupos e membros. 3. Pesquise com seriedade, em fontes confiáveis. 4. Prepare uma apresentação que seja clara, acessível e, por que não, criativa. Trabalhe isso bem. 5. Estimule o debate. É ali que mora a aprendizagem mais profunda. 6. E é claro, avalie todo o processo: participação, contribuição, argumentação, criatividade. Como futura professora, eu comecei a enxergar o seminário com outros olhos. Antes era só mais uma tarefa da faculdade, mas hoje vejo como ele é uma verdadeira experiência de formação docente. Anastásio e Alves, em mais uma das suas obras, dizem que o ensino, quando pensado como ensinagem, envolve um movimento compartilhado. Tanto o professor quanto o estudante se colocam em processo de transformação. E o seminário representa isso com clareza, porque nele quem aprende também ensina e quem ensina também aprende. Cada vez que a gente vive um seminário como estudante, pesquisador, apresentador, debatedor, a gente exercita aquilo que vai viver diariamente na sala de aula: o planejamento, a escuta, a mediação das falas, o respeito às diferentes leituras e ritmos e, principalmente, o compromisso com a construção coletiva do saber. Como dizem os autores, o conteúdo é importante, mas o modo como ele é vivido que o transforma em conhecimento significativo. Por isso, da próxima vez que tiver um seminário, tente olhar para ele não como um fardo, mas como um ensaio real da sua prática como educador ou educadora. E lembre, ensinar é um gesto de abertura para o outro, e o seminário nos treina justamente para isso, para ensinar com escuta, com troca e com sentido. Chegando ao fim desse episódio, eu queria te convidar a olhar para o seminário com mais generosidade. Com ele, a gente aprende a ensinar e ensina a aprender.
Como nos lembram Anastácio e Alves, a aprendizagem significativa acontece quando conseguimos articular o conteúdo com a experiência, com o diálogo e com a escuta ativa. Obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima. E lembre, ensinar é sempre também um jeito bonito de continuar aprendendo.